Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para meditarem juntamente comigo num texto das Escrituras. Hoje a gente comemora a Páscoa, né? Hoje, domingo de Páscoa, e eu gostaria de trazer justamente uma reflexão aos irmãos concernente a esse tema. Sobre a Páscoa, sobre o que é a Páscoa. E é justamente sobre esse tema que eu gostaria de falar essa tarde com os irmãos. A Páscoa, meus irmãos, ela é uma festa judaica instituída, criada por Deus. É uma festa criada por Deus. E essa festa, ela remonta a um tempo muito antigo. Há muitos e muitos anos, essa festa, ela vem sendo comemorada. E antes mesmo de Deus libertar o seu povo, o povo de Israel do Egito, essa festa também ela era comemorada, né? Foi justamente aí, nesse período, que ela nasce, que ela é criada. Faraó, rei do Egito, não queria libertar o povo de Israel do Egito. O seu coração foi endurecido, ele endureceu o seu coração, ele não quis libertar o povo de Deus do Egito. Então, por causa disso, Deus ele envia 10 pragas ao Egito. E uma delas foi uma praga lançada, na qual atingia os primogênitos, certo? No dia em que Deus envia essa praga, Deus manda que o seu povo se reunisse, tomasse um cordeiro de 1 ano, um cordeiro perfeito, sem defeito nenhum, matassem esse cordeiro macho de 1 ano e comessem. Eles também deveriam comer esse cordeiro com pão sem fermento e ervas amargas. Eles também deveriam, meus irmãos, tomar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da casa. As Escrituras nos diz o seguinte: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Então, meus irmãos, a palavra Páscoa significa passagem. Passagem, pois o Senhor passou por cima das casas dos israelitas e não os feriu. Por quê? Porque existia um sinal. Que sinal era esse? O sangue do cordeiro, que estava nos umbrais dessa casa. Depois disso, os irmãos conhecem, Faraó libertou os israelitas do Egito e eles saíram festejando. Irmãos, e essa festa, ela se tornou uma das festas anuais mais importantes dos judeus. Todavia, Jesus, na quinta-feira à noite, antes de ser traído, ele ordena aos seus discípulos que comesse pão e bebesse vinho. Jesus ali, ele instituiu a Santa Ceia. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Portanto, irmãos, na Páscoa comemoramos não como os judeus comemoram. A Páscoa que nós comemoramos não é a Páscoa dos judeus, na qual eles comemoravam o livramento da morte e a libertação do Egito. Não. Nem nós comemoramos, nós também não comemoramos com coelhinhos e com ovos de chocolate. Não é assim que nós comemoramos a Páscoa.
nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, Filho de Deus, que nos deu a salvação por meio de seu sacrifício na cruz do Calvário. É isso que nós comemoramos. E é justamente sobre isso que a Páscoa nos convida a fazer. A Páscoa, meus irmãos, nos convida a meditarmos no sofrimento, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu gostaria de hoje meditar com vocês, não na morte, não na ressurreição de Cristo Jesus, mas do sofrimento que antecedeu a sua morte e a sua ressurreição. O sofrimento de Jesus. Meditarmos, meus irmãos, no quanto ele foi humilhado. E o objetivo dessa nossa reflexão, nessa análise que nós faremos, é analisarmos, pensarmos, convidar vocês a pensar se a forma como estamos vivendo está honrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Portanto, eu convido vocês a lerem comigo, a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 27 ao 31. Eu peço que vocês abram suas Bíblias, deixem suas Bíblias abertas no capítulo 27 e o versículo 27 de São Mateus. Que diz o seguinte: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o, das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nessa tarde chuvosa, maravilhosa, nós estamos aqui reunidos para meditarmos, Senhor, na Tua Palavra. Eu peço que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um dos que estão aqui nos ouvindo, para que o Senhor, por meio de Sua Palavra, venha alcançar os corações dos que estão a nos ouvir, Pai. Me ajuda a expor a Tua Palavra com exatidão. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 27 de Mateus já começa com cheiro de morte. Já começa com esse tom assim escuro, não é? Porque no versículo 1 de Mateus vai dizer o seguinte, o versículo 1 do capítulo 27 vai dizer: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Aqui, meus irmãos, nós já encontramos essa cena, todos reunidos com o objetivo de matar Jesus. Aqui esse texto nos mostra, a partir do capítulo 27, os representantes do povo judeu, que estavam determinados a matar Jesus. Então, para isso, meus irmãos, eles deveriam entregar Jesus ao governo romano, que era quem julgaria Jesus. Então,
ao analisarmos o texto, o capítulo 27, nós vemos que Jesus, ao ser levado em audiência a Pilatos, enquanto ele era acusado, nós vemos aqui algo interessante. Enquanto Jesus era acusado pelos anciões, meus irmãos, ele permanecia calado. Jesus não respondia às acusações, ele permanecia calado. Por isso, por não haver acusações necessárias, acusações suficientes para a punição, a condenação de Jesus, Pilatos, ele se nega a fazer parte daquela acusação, daquele julgamento, e ele deixa que o povo decida sobre a vida e a morte de Jesus. E o povo, ele, como nós podemos ver no capítulo 27 em diante, o povo escolhe matar Jesus. E essa morte se daria por meio da crucificação. Irmãos, contudo, antes de Jesus ser crucificado, ele é açoitado e entregue aos soldados romanos. Nós vemos isso aqui no capítulo 27, versículo 25 e 26. E nós chegamos no texto no qual nós lemos, o versículo 27. E aqui nós vemos Jesus, após ser chicoteado, Jesus agora ele vai ser entregue a outra série de sofrimento. Os soldados do governador agora, meus irmãos, levam nosso Senhor ao quartel e reúnem todo o batalhão da corte. O versículo 27 vai dizer: os soldados do governador levam Jesus para o pretório, reuniram todo em torno dele toda a corte. Então nós temos essa situação na qual Jesus é levado. E é interessante, meus irmãos, que esses soldados, eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam Jesus. Eles não viram os milagres de Jesus. Eles não ouviram os ensinamentos de Jesus. E eles nem estavam ali para isso. Eles não estavam ali reunidos em torno de Jesus, ao redor de Jesus, para ouvir, para ver os seus milagres. Durante toda a sua vida, Jesus reuniu em torno dele, em torno de si, pessoas que viam os seus milagres, pessoas que ouviam os seus ensinamentos, e pessoas que o conheciam, de fato, meus irmãos. Mas aqui, Jesus está rodeado de pessoas que não possuem interesse nenhum no que ele tem a dizer. Não possuem interesse nenhum no que ele pode fazer. E o versículo 28 e 29, como a acusação de Jesus foi declarar-se rei dos judeus, os soldados fazem uma coisa que é muito triste de se ver e de se imaginar. Os soldados iniciam a sua zombaria de que forma? Eles tiram as roupas de Jesus. Versículo 28 vai dizer: despojando-o de suas vestes, cobriram-o com um manto escarlate. Provavelmente, irmãos, uma túnica, uma capa de um daqueles soldados. E com isso eles indicavam a forma como os reis se vestiam, né? Eles também fizeram uma coroa de espinhos. Versículo 29.
e puseram em sua cabeça. E também puseram em sua mão direita um caniço, um pedaço de pau, que provavelmente simbolizava o cetro, e o cetro simbolizava o poder dos reis, o poder que os reis possuíam. E o texto continua, o versículo 29 diz que eles aclamavam dizendo, e escarnecendo, dizendo, salve, rei dos judeus. Uma referência à aclamação que faziam a César, ave César. Meus irmãos, que cena, se pararmos para meditar, que cena triste de se ver alguém inocente ser tratado dessa forma. Nós, no nosso dia a dia, quando contemplamos uma cena de maldade, nós nos entristecemos, nós ficamos até um pouco indignados. Outro dia, irmãos, eu presenciei uma cena de racismo, e eu fiquei indignado. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, nunca tinha contemplado aquilo na minha vida. Mas quando eu vi alguém inocente sofrendo racismo, simplesmente pela cor da sua pele, eu fiquei indignado. Imagine nós vermos Jesus, santo, justo, perfeito, sendo zombado, escarnecido, humilhado. O que ele fez para merecer tudo isso? O versículo 30 e 31 vai dizer que eles cuspindo nele. Esse momento de encenação, meus irmãos, na qual eles encenavam Jesus como rei dos judeus, como forma de escarnecer dele, passa logo, e novamente ele volta a ser agredido. As pessoas, os soldados cospem no seu rosto, cospem nele, e com o caniço, com o pedaço de pau que entregam para que ele segure em sua mão direita, é tomado, e o texto vai dizer que batem em Jesus com o caniço, batem na cabeça de Jesus com o caniço, que simbolizava, naquele momento ali, um cetro de poder. Meus irmãos, que cena dura de se imaginar. Aqui, meus irmãos, maldade, nada além de maldade, pecado, rebeldia, é o que nós podemos ver nesse relato do capítulo 27 de Mateus. A depravação humana é contemplada nesse texto. O pecado e a rebeldia é contemplado, é evidente nesse texto. A pergunta que eu gostaria nessa tarde de fazer é: que relação esse texto tem conosco? O que esse texto tem a ver conosco? Irmãos, esse texto ele nos convida a pensar. Esse texto, irmãos, nos convida a refletir. Refletir na forma como estamos vivendo. Por meio de algumas perguntas, eu convido a vocês a pensarem. Por meio de algumas perguntas, eu convido a vocês a refletir na forma como nós estamos vivendo. Eu faço a você esse convite hoje à tarde. E as perguntas que eu faço essa tarde são as seguintes: será que realmente conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que conhecemos? Ou será que somos, meus irmãos, como aqueles soldados? Será que somos como aqueles soldados que zombavam de Jesus? Nós conhecemos os ensinamentos de Jesus?
nós conhecemos os seus feitos, nós conhecemos os seus milagres, nós conhecemos, meus irmãos, nós sabemos o real significado, o real valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ou será, meus irmãos, que nós vivemos como se nada disso importasse? Muitas pessoas, meus irmãos, vivem como se nada disso importasse. Como se isso que Jesus sofreu, os milagres que Ele realizou, as obras que Ele fez, os ensinamentos que Ele proferiu, nada disso importa. Algumas pessoas vivem dessa forma. Pessoas até comemoram a Páscoa sem entender o real significado da Páscoa. Será que nós compreendemos? Será que nós conhecemos, meus irmãos? Irmãos, será que realmente nós honramos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa é a pergunta que eu faço. Ou será que nós fazemos como aqueles soldados que, como forma de zombaria, fez ali de Jesus um momentâneo rei, e se ajoelhavam diante dele com toda a corte romana e dizia: salve Jesus, rei dos judeus. Mas logo em seguida tomavam o caniço, o pedaço de pau que entregaram para que ele segurasse na sua mão direita, simbolizando o cetro, e logo em seguida batiam em sua cabeça com ele. Será que nós honramos Jesus como verdadeiro rei? Ou fazemos dele um rei momentâneo em nossa vida? Será que Jesus é o nosso verdadeiro rei? Ou ele é apenas alguém sem importância para nós? Será que estamos honrando verdadeiramente a Jesus? Ou estamos escarnecendo dele com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, com a nossa forma de viver, com a nossa forma, irmãos, de falar? É uma reflexão. Será que Jesus Cristo, de fato, é o Senhor de nossas vidas? Meus irmãos, se Jesus Cristo de fato é o nosso Rei, devemos entregar as nossas vidas para Ele e vivermos de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a sua vontade. Portanto, meus irmãos, a Páscoa nos convida a refletir, nos convida a pensar no sofrimento de Jesus, meus irmãos, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, mas também nos convida a submetermos totalmente a nossa vida a Jesus Cristo. A Jesus Cristo, meus irmãos, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação, mediante a fé, e é uma fé no seu sacrifício. Nós precisamos, meus irmãos, depositar a nossa fé em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, se entregou na rude cruz, uma morte terrível, se fez maldito para levar o nosso pecado. E eu quero dizer a você
Meus irmãos, que não foi os judeus que mataram Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus, foi o seu pecado e foi o meu pecado. Foi por causa do pecado que Jesus Cristo teve que levar aquela cruz pesada. Foi por causa do pecado que Jesus Cristo teve que sofrer daquela forma. Foi por causa do pecado da humanidade que Jesus foi cuspido, foi chicoteado, foi humilhado, foi zombado, meus irmãos. Foi o pecado. E cada vez que você peca, cada vez que você desobedece os mandamentos de Jesus, cada vez que você desonra os seus ensinos, cada vez que você não ouve os ensinos de Jesus, você cospe em seu rosto e bate em sua cabeça. Da mesma forma que os soldados romanos faziam. Cada vez, meus irmãos, que eu peco contra o Senhor, eu estou batendo em sua cabeça e cuspindo em seu rosto. Eu estou desonrando o meu Senhor. Eu estou desonrando o meu Rei. Eu estou traindo o meu Rei. Meus irmãos, a Páscoa nos convida a analisarmos se de fato estamos vivendo uma vida de acordo com a vontade do nosso Rei. O nosso Rei, aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E é tão bom dizer isso, irmãos. É tão bom dizer isso porque isso gera fé em nós. Isso gera confiança em nós. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, levando a nossa culpa. Agora, meus irmãos, quando nós cremos no sacrifício de Jesus, a Bíblia vai dizer, olha, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Por quê? Porque as nossas dores, a nossa culpa, o nosso pecado, Ele levou sobre si. A Páscoa também é um convite, meus irmãos, a se alegrar. É um convite a se alegrar na certeza de que nosso Deus, que o nosso Rei, o nosso Senhor, não está mais naquela cruz. Ele ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Todo poder nos céus e na terra foi dado a Ele. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui essa tarde, para glorificarmos e exaltarmos o Seu nome, que é digno de glória e louvor. E hoje nós sentaremos à mesa com o Senhor, não comemorando a Páscoa, não com os elementos pão sem fermento e ervas amargas. Nós sentaremos à mesa com o Senhor, e os elementos da nossa ceia que o Senhor instituiu é o pão e o vinho, que representam o seu corpo e o seu sangue na cruz do Calvário. O seu corpo que foi transpassado e o seu sangue que verteu. Aleluia! O seu sangue que verteu, meus irmãos. Esse sangue nos dá vida. Esse sangue nos dá a redenção. Quando você comer desse pão essa tarde e beber desse vinho, lembre-se do que Ele fez por você. Lembre-se do que Ele fez por você. É tão bom, irmãos. É uma alegria que invade o nosso ser. Nós vamos sentar à mesa com o Senhor.
Eu espero, meus irmãos, que Deus, Ele, por meio de sua palavra, alcance os vossos corações para compreender essa palavra. E eu gostaria de orar essa tarde. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi transmitida. Senhor, nós te pedimos, Pai, que nos ajude, Senhor, a pôr em prática os seus ensinamentos. Nós queremos conhecer-te cada vez mais e mais e mais, e se aproximar de ti cada vez mais e mais e mais. Para isso, Senhor, nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos da tua graça, nós precisamos da tua misericórdia, para conseguirmos colocar os teus mandamentos em prática em nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos de acordo com a tua palavra, todos os dias da nossa vida, honrando o teu nome, que é digno de glória, honra e louvor, para todo sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.